Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Fala Fonocast, o podcast do curso de Fonoaudiologia. Eu sou a professora Giovana Moraes e hoje eu irei conversar aqui com vocês e trazer uma convidada super especial que ainda não apareceu no nosso podcast. E com isso nós vamos abrir, então, o nosso ano de 2026 aqui do Fala Fonocast. Então, é um programa muito especial. Gostaríamos de receber também todos os nossos novos alunos, né, os alunos que estão chegando agora no primeiro semestre, conhecendo o curso, os alunos que entraram no projeto de extensão do Fala Fonocast e desejar também as boas-vindas a todos vocês. Então, fiquem à vontade para comentar aí no chat, colocarem as perguntas de vocês para a nossa convidada e a gente vai conversando aqui. Primeiro, eu vou apresentar, então, a nossa convidada, que é a professora Ivna Arruda. Ela é fonoaudióloga pela Unifor, especialista em caráter de residência multiprofissional em saúde da família, pela Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Saboia, aqui em Sobral, não foi, Sim. professora? Mestre em Ensino da Saúde pela Universidade Estadual do Ceará, pós-graduanda em Linguagem pela Alcance Meeting, fundadora da Unidune Terapias, clínica especializada em atendimento infantil e atualmente é docente aqui do nosso curso de fonoaudiologia do Uninter. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Primeiramente, queria dizer que é um enorme prazer estar aqui hoje conversando com você, né, que tem tomado a frente aí do Fala Fonocast com tanta maestria. E aí, vamos bater um papinho aqui, né, sobre os marcos do desenvolvimento da linguagem. Isso mesmo. E aí a gente já convida, né, vocês a colocarem as perguntas, vamos começar aqui a nossa conversa. Mas, como a professora Ivna falou, né, durante o ano de 2025, eu estive à frente aqui do Fala Fonocast, um projeto que foi iniciado pela professora Carla, né, e aí passou para mim, e agora nós estamos aqui nesse primeiro programa também, desejando as boas-vindas à professora Ivna. Obrigada. Que seguirá com vocês aí durante esse ano aqui no Fala Fonocast, né? E além de ser uma honra estar aqui como convidada, também é uma honra assumir, né? Na verdade, é uma honra e um grande desafio, né? Assumir, pegar algo que vem sendo feito assim de uma forma tão linda por você. Então, darei o meu máximo para continuar esse trabalho lindo que você vem fazendo aqui. Muito obrigada, e a gente tem certeza que vai ser maravilhoso, né? Então, a gente escolheu esse tema, que é, né, da área de especialidade aí da professora Ivna, que é os marcos do desenvolvimento. Eu acho que é um tema que gera muita curiosidade, né? Sim. Assim, até mesmo de pais, e eu acho que é algo que a gente tem que sempre estar revisitando e falando novamente, porque tem que estar muito fresco na memória, né? Sem dúvidas. Eu sempre digo assim, que quem não é visto não é lembrado, né? Então, esse assunto a gente sempre tem que estar mesmo revisitando, porque sempre tem aquele pai que tem um bebê ali de 1 ano, um bebê que está em pleno desenvolvimento, que ele não necessariamente vai saber algo que a gente falou há um tempo atrás, né? Então, isso é algo que a gente precisa realmente estar sempre falando, sempre mantendo muito atualizado, né, em relação aos marcos desse desenvolvimento, para que nenhum bebê perca fases tão importantes do desenvolvimento da comunicação. Com certeza. Que bom, então, a gente falar sobre isso hoje. E aí, professora Ivna, como você está chegando, assim, né? Alguns alunos ainda não tiveram contato com você, eu acredito, né? Mas terão aí nos próximos semestres. Eu queria pedir para, nesse primeiro momento, você nos contar um pouco como foi que você foi para a área de linguagem, como que você escolheu a fonoaudiologia, para a gente matar um pouco essa curiosidade. Olha, professora Giovana, eu vou lhe contar. Quem me conhece desde o início da faculdade jamais imaginaria que hoje eu estaria trabalhando na área da linguagem. Durante todo o meu período de graduação, eu estava ali, eu era aquela apaixonada pela audiologia, sempre dizia, vou trabalhar com audiologia, era a minha paixão, né? Tem gente que entra na fono já sabendo qual é a área que vai trabalhar, né? Como é o seu caso. Mas o meu caso, não. Eu sempre disse que não fui eu que escolhi a fono, foi a fono que me escolheu. Então, e quando ela me escolheu, de cara me apaixonei pela área da audiologia. Olha só, né? Como a vida dá voltas, né? E aí, no meu último ano de graduação, eu tive a oportunidade de estagiar com uma criança com TEA. Naquele tempo, há 10 anos atrás, há 11 anos atrás, na verdade,
pouco se falava de TEA, já era algo muito presente, mas na minha graduação, por exemplo, eu ouvi pouquíssimo sobre TEA, né? E aí eu tive essa primeira oportunidade, foi muito positiva, mas logo quando eu me formei, né, no mês seguinte, eu já passei na residência multiprofissional aqui em Sobral. E aí voltei para Sobral na época. E foi quando eu comecei a ter mais contato ali na unidade básica, né, na atenção primária. Comecei a ter mais contato ali com a terapia, apesar de não ser tanto, porque por não ser atenção secundária, né, a gente tentava, aqueles casos mais urgentes, a gente dá uma conta ali, né, mas ainda foi muito superficial. E aí, quando eu terminei a residência multiprofissional, a minha primeira oportunidade de emprego foi trabalhar com crianças com TEA. E eu sempre brinco, eu sempre digo em sala de aula, inclusive, que a vida é feita de desafios, né? E eu nunca neguei nenhum desafio na minha vida. É por isso, inclusive, que eu estou aqui hoje. Certo? Então, fui para esse primeiro trabalho, né? Essa primeira experiência profissional com crianças com TEA. E aí, me apaixonei. Foi onde eu me encontrei. Pergunte se, pelo menos uma vez na minha vida, depois de formada, eu fiz algum exame auditivo. Nunca. Eu também não fiz. Ficou lá na graduação. Eu sou apaixonada ainda pela área, mas realmente, assim, não tem como eu trabalhar na linguagem sem trazer, né? Sem levar meus pacientes para fazer exames auditivos. A fonoaudiologia é uma ciência que é muito interligada, né? Mas fazer exames auditivos ficou realmente lá na graduação. Hoje em dia são só os encaminhamentos. Só os encaminhamentos, exatamente. Que legal, né? É muito bom, eu sempre falo isso para os alunos, né? Apesar de eu ter entrado na faculdade pensando já em uma área, mas eu sempre disse para eles, eu estava aberta a experimentar, né? Assim, a conhecer. Eu acho que a gente nunca deve se fechar, né? Às experiências. Mas, claro, se você tem um foco, né? Se você tem algo, como você falou, talvez seria difícil hoje em dia conciliar uma carreira em linguagem e em áudio, né? Porque a gente precisa se especializar, a gente precisa se aprofundar no que a gente quer seguir, né? Sim. Mas até tem pessoas, isso, né? Até tem pessoas que conseguem fazer essa conciliação, né? Que gostam mesmo porque ama muito as duas áreas, consegue conciliar. Eu tenho colegas que trabalham com áudio e voz ao mesmo tempo, né? Mas eu sou do time de que não, eu vou escolher uma área para me aprofundar o máximo que eu conseguir naquela área. Então tem essas duas vertentes aí, esses dois times. Muito bom. Então, agora a gente vai falar, né? Primeiro eu queria que você nos explicasse o que são esses marcos do desenvolvimento, assim. Quando surgiu, como é que surgiu isso, né? E qual a importância dos marcos do desenvolvimento na nossa terapia? Por que é importante um aluno se, né, assim, vamos dizer assim, se apropriar realmente desse conteúdo? Pronto, professora. Os marcos do desenvolvimento, eles foram estudados, né? Ele é objeto de muitos estudos e foram publicados pelo Ministério da Saúde, né? Então, se você olhar lá, por exemplo, na caderneta da criança, na caderneta de vacinação da criança, tem lá todos os marcos do desenvolvimento em todas as áreas da vida da criança. Desde a parte motora, até a parte de comunicação mesmo, de fala, né? Então, assim, é muito importante porque ele é o que nos dá a base pra gente saber se aquela criança está apresentando um atraso de comunicação ou não, se ela está dentro do que é esperado, certo? Então, eles realmente nos dão ali um norte e a nossa terapia, ela deve ser baseada de acordo com esses marcos do desenvolvimento, certo? Entendi. Então, é algo assim que realmente abrange todas as áreas, né? Assim, não abrange só a fonoaudiologia, no que eu quero dizer, né? A gente... É importante os alunos entenderem isso, que tem os marcos do desenvolvimento motor, né? Sim. Tem, inclusive, os auditivos, né? Sim. Então, a gente fala muito dos marcos do desenvolvimento na fala e na linguagem, né? Mas é importante ter essa compreensão da criança aí como um todo. Sim, eu sempre faço a analogia de que se uma criança de 1 ano e 6 meses ainda não tá andando, né? O que a gente faz? A família já se desespera, né? 1 ano e 6 meses e ainda não tá andando. Por quê? A gente sabe que com 1 ano e 1 mês, 2, no máximo as crianças já estão andando. Então, se 1 ano e 6 ainda não tá andando, é motivo de muita preocupação para a família. Então, por que a gente deve esperar para procurar ajuda se a gente sabe que com 1 ano a criança deve começar ali a falar suas primeiras palavras, com 1 ano e 6 ela já deve ter um repertório de 20 a 50 palavras. Então, por que esperar? Porque
Na área da linguagem, tem muito isso. Cada criança tem seu tempo. É como que o andar já se popularizou, né? E o da fala ainda tá um pouquinho ali. A gente ainda precisa falar um pouquinho mais. Isso. E aí, nesse momento, eu convido até os alunos que estão aí nos assistindo, né? Acho que é o momento da gente focar, mesmo se quiser até anotar. Queria que a professora Ivna nos falasse, então, o que é esperado, né? Assim, por exemplo, você comentou agora, com 1 ano a criança já tem algumas palavrinhas ali, né? Então, assim, de 0 a 1 ano, eu queria que você nos dissesse mais ou menos o que é que a gente precisa esperar de 1 ano a 2, para poder os alunos fazerem bem esse momento, assim, de anotar mesmo. O que a gente espera? O choro é a primeira forma de comunicação de um bebê. Né? Quando ele chora porque está com fome, chora para sinalizar que está com sono, para sinalizar que quer a mamãe ou o papai, para sinalizar que a fralda está suja. Então, a primeira forma de comunicação é o choro. Né? Por um tempo aí ele vai se comunicando através desse choro. Começam a surgir os primeiros sorrisos, né? O sorriso mais de forma interativa com a mamãe, com o papai, como forma de responder, né, a algum estímulo quando a gente começa a conversar com eles ali falando no bebenês, né? E aí, ali por volta dos 6 meses, a gente espera que o bebê comece a balbuciar, certo? Então, aos 6 meses, ele já pode começar, primeiramente, apenas o som das vogais, né? Aquele A, ele vai variando naquele som da vogal. E com o tempo, a gente espera que até cerca dos 9 meses, aquele bebê já esteja falando sílabas repetidas, e principalmente aquelas que são produzidas com sons bilabiais, né? Que é o P, o B e o M. Então, mama, mamã, papá, papá, babá, babá, certo? E aos 9 meses começa, na verdade, já dos 6 aos 9, né? E aos 9 eles começam a variar. Então, não é só mais babá, babá. Pode ser babé, começa a variar não só a consoante, mas também a vogal, certo? E a gente espera que até 1 ano, esse papá, esse mamã, que antes não tinha significado, né, era apenas um som repetido, ele começa a ganhar significado. Então, o bebê olha para a mamãe e fala mamã, mamã, porque ele associou que toda vez que fala mamãe, é a mamãe que chega, isso, muito bem. Toda vez que ele fala papá, 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 é o papai que vem feliz comemorar que ele tá falando. Então, ele começa a fazer essa associação, certo? Então, essas palavras com 1 ano começam a ganhar significado. Sim. Né? E não só mamãe e papai, né? Por volta de 1 ano, a gente também espera que as primeiras palavrinhas que fazem parte da rotina ali da criança. Então, água é uma coisa que a criança come sempre. Papá também pode ganhar o significado de comer, né? Ou então, nhame-nhame, certo? Começa a ter esse significado. O nome de um cachorrinho de estimação ou um bichinho de estimação, né? Algumas pessoas que são da convivência, eu vou até dar o exemplo do meu filho. A babá dele é Graça, o nome dela, né? E quando ele começou a falar, que ele não sabia falar Graça, é muito difícil. E ele apelidou ela na época de Tati. Pra ele, a forma mais fácil de chamar ela naquele momento era Tati. E até hoje ele chama de Tati. Ele já tem 4 anos, ele chama de Tati. Na verdade, ele agora é Tatinha. Ele ganhou ali um diminutivo. É Tatinha, né? E o meu filho mais novo também passou a chamá-la de Tatinha, certo? Então foi Ela ganhou esse apelido. Ganhou. De Graça virou Tatinha. Então muita gente acha que o nome dela é Tatiana. Certo? Então, e aí com 1 ano e 6, né? Nesse intervalo de 1 ano a 1 ano e 6, a gente não tem um marco de quantidade de palavras, né? Mas o que a gente espera é que esse vocabulário, ele vá ampliando ali, né? Até chegar aos 6 anos... Desculpa, a 1 ano e 6 meses. Que é quando a gente espera que a criança tenha cerca de 20 a 50 palavras com função no vocabulário. Sim. Então, ela tá falando aquela palavra, dando significado para o que ela está nomeando, tá? E aí, nesse período de 1 ano e 6 meses... onde ela já tem cerca de 50 palavras no vocabulário, esse vocabulário ele tende a ir aumentando aos pouquinhos, mas o esperado é que pelo menos a cada semana surja uma palavrinha nova no vocabulário. Já dá para irem acompanhando, né? Exatamente. A gente não espera que a criança aprenda e fique estagnada, né? É uma evolução mesmo.
certo? E aos 2 anos é um grande marco que acontece no desenvolvimento de fala da criança. É quando a criança tem um boom no vocabulário, né? A gente chama que é uma explosão no vocabulário, né? E essa criança, ela começa a falar palavras que a gente nem ensinou, né? Porque até então a gente ficava treinando, falando várias vezes, né? Mas aos 2 anos, a gente fala que, eu brinco que é aquela fase que a gente diz, olha pra criança e diz, onde foi que essa criança aprendeu isso? Porque eu não ensinei, sabe? Então é aquela fase ali mesmo que a gente fica admirada de tudo que aquela criança já tá falando. E a gente espera que ela tenha por volta de 200 palavras no vocabulário. Então, de 50 vai para 200. É um ganho salto, né? muito grande, né? E como eu já tenho cerca de 200 palavras no meu vocabulário, essas palavras, elas já são de várias categorias semânticas, né? Então, já tem substantivos, já tem verbos, adjetivos, o que me dá suporte para que eu já consiga formar as minhas primeiras frases. De 2 palavrinhas. 2 a 3 palavrinhas, na verdade. Então, quer mamãe, vem papai, dá água, quer tetê, quer comer, certo? Então, essas primeiras palavrinhas, elas já podem... Primeiras frases, na verdade, já podem estar ali por volta dos 2 anos. Já devem, na verdade, né? Ali por volta dos 2 anos. E, com o tempo, esse vocabulário, ele vai crescendo cada vez mais rápido, né? E aí, as frases vão ganhando mais sentido, mais significado. Para dar uma resumida, a gente espera que aos 5 anos a criança esteja falando igual a um adulto, sem trocar mais nenhum som da fala, né? Então, todos os fonemas estão muito bem ajustados e que a comunicação de forma funcional também seja igual a de um adulto. Então, já faz perguntas, já conta histórias com a mesma quantidade de características, com a mesma quantidade de informações que um adulto conta, por exemplo. Maravilha. Então, assim, para você ver a riqueza, né, que é realmente você entender, como você foi explicando, professora Ivna, assim, muito bem, e dizendo exatamente, né, se ele já tem essa quantidade de palavras, ele já tem um suporte para criar frases. Então, assim, uma coisa, de fato, vai levando a outra, né? E por isso que é tão importante identificar logo no início, como você falou, desde o balbucio, né? Não tá balbuciando, então já vamos ficar ali de alerta, porque isso vai impactar mais na frente, né? Sem dúvidas. É uma construção, né? A linguagem, o desenvolvimento da linguagem, ela é uma construção. Não tem como uma criança que não fala nada aos 2 anos simplesmente acordar um dia falando, mamãe, quero água. Né? Então, não existe isso. Sempre quando a gente vai iniciar, por exemplo, uma terapia de uma criança de 2 anos que ainda não fala, eu não tenho como já começar com aquela criança estimulando palavras muito difíceis. Então, a gente parte lá do princípio, lá do que ela deveria estar falando, com 1 ano, mais ou menos, certo? A gente vai fazer a avaliação e ver até onde que a linguagem, tanto receptiva como expressiva daquela criança vai, para a gente saber o nosso ponto de partida. Então, muitas vezes a gente deve começar com estímulo à emissão de vogais, emissão de encontros vocálicos, emissão de sílabas repetidas, depois a gente começa a palavrinhas mais simples e funcionais, certo? Então, a gente precisa sempre ir lá do princípio para construir. Por isso que a gente estava falando que é tão importante ter isso muito bem, né, fixado aí na memória. Porque no momento em que vocês forem atender, vocês, né, se depararem com esses pacientes com atrasos, onde que vocês vão buscar, né, realmente em qual local aqui, qual momento que eu estou para conseguir, eu começo, né? Exatamente, começar. E aí, eu vou aproveitar e puxar aqui uma pergunta que nos enviaram. E a pergunta é a seguinte: existe diferença entre o atraso de fala e o atraso de linguagem? Ou é a mesma coisa, né? E como que a gente pode perceber se é um ou outro, o que seria? Pronto. Na verdade, existe muita confusão nesses termos. Por quê? A linguagem, ela se subdivide, né? Em linguagem compreensiva e linguagem expressiva. Que a linguagem expressiva nada mais é do que a fala. Né? Então, quando eu penso nessas 2 linguagens, linguagem expressiva e linguagem compreensiva, e eu penso em atraso de linguagem, muito provavelmente pode ser aquela criança que tenha atraso tanto na compreensão, ela não está compreendendo o mundo em que ela está inserida, ou
os comandos, né, que são dados para ela. Né? Então, é aquela criança que também tem dificuldade na compreensão e que, por consequência, como a compreensão ela é um pré-requisito para expressão, então, por consequência, ela também tem uma dificuldade na expressão. Quando a gente fala em atraso de fala, aí nós estamos falando de um atraso que está mais voltado para o ato motor, provavelmente. Né? Ali aquela criança que compreende tudo muito bem, mas está com dificuldade na expressão, ou então não está conseguindo emitir todos os fonemas ainda. Mas assim, hoje o mais correto seria atraso de linguagem mesmo. Na verdade, o atraso de linguagem, ele nem é um diagnóstico, né? Ele é um sintoma. Tá? Então, existe essa diferença. Não existe o diagnóstico, não existe CID, né, para atraso de linguagem. Ele é um sintoma que tem alguma patologia de base que está ocasionando aquele sintoma. Então, aproveitando esse gancho já que a professora Ivna colocou, quando que pode aparecer esse atraso de linguagem, né? Você falou, ele pode ser um sintoma de uma alteração de base. Ele pode aparecer de forma que o fonoaudiólogo, por exemplo, não identifique de onde ele surgiu ou não. Sempre vai ter algo relacionado, um transtorno do neurodesenvolvimento. Eu queria que você nos explicasse um pouco. Professora Giovana, assim, geralmente a gente consegue identificar por que aquela criança está com aquele atraso, né? Hoje nós vivemos na era da tecnologia, na era das telas, né? Então, muitas crianças vêm apresentando esse atraso por conta dessa exposição excessiva ao uso de eletrônicos, né? A gente sabe que quando a criança está ali, ela acaba fixando completamente na tela. Não está sendo estimulada por pares, nem por adultos, né? Não há interação, né? Não há interação. E muitas vezes, o adulto, que é o cuidador daquela criança, ele sabe de todas as demandas. Então, enquanto a criança está aqui no celular ou na TV, se está com fome, alguém traz comida. Se está com sede, a água está à disposição. Se a fralda enche, alguém já vem e troca rapidamente. Aquela criança não precisa pedir nada. Tá na zona de conforto dela, a vida dela ali está maravilhosa, né? E ela não precisa falar. Por que vou falar? Não precisa. Todas as minhas mordomias estão sendo atendidas aqui, né? Mas também tem aqueles atrasos que eles são ocasionados por patologias, né? Por alguma alteração de neurodesenvolvimento. Então, o TEA, muitas vezes, um dos primeiros sintomas que a gente consegue observar em alguns casos de TEA é o atraso de fala, né? Também está muito presente em casos de síndromes, né? Então, assim, a gente geralmente consegue, sim, identificar o porquê que aquela criança está apresentando aquele atraso. Muito bom. E aí, como você já foi comentando, né? Se a criança, né, ela já tem tudo ali à disposição, ela não, tem essa falta de estímulo, né? A gente já vai ter uma dificuldade aí para esse desenvolvimento. Não vai ter um ambiente tão... como é que eu posso dizer? Fértil, né? E rico para esse desenvolvimento da linguagem. E aí, a próxima pergunta que eu separei aqui é justamente qual que é o papel da família dessas crianças, né? Que tem esse atraso de linguagem, nessa estimulação, nesse tratamento, vamos dizer assim, né? Nessa intervenção. Estimular. O papel da família é estimular. Né? Primeiro de tudo, é até engraçado, porque esses dias eu recebi no meu Instagram uma pergunta... Ivna, me indica brinquedos para eu estimular meu filho de 1 ano e meio. E não existe nenhum brinquedo ideal para estimular, né? Nós que damos função àquele brinquedo através das nossas condutas, através da forma que a gente estimula, né? Então, como estimular então? Né? Geralmente, o que eu oriento? Começa, se há uma criança que ainda não fala, começa com algumas onomatopeias, né? Os sons ali dos animais, som dos transportes. Eu brinco que tudo de casa deve ganhar um som novo. Então, se vai ligar o chuveiro, vamos fazer o som do chuveiro. Papai tá dormindo, vamos bater na porta. Toque, 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 toque. Então, a gente começa a fazer som pra tudo, pra aquela criança começar a imitar. Claro que, antes disso, a gente precisa avaliar se aquela criança tem os pré-requisitos para fala, né? Porque não adianta também a gente estar estimulando fala se aquela criança ainda não faz contato visual, né? Nos casos de TEA, por exemplo, se é uma criança que ainda não faz imitação, né? Não aponta para solicitar, ela ainda não entendeu
ela não tem intenção de se comunicar e não entendeu a importância da comunicação, né? O ganho que ela vai ter com a comunicação. Então, o que a gente está falando agora é pensando em uma criança que tem todos os pré-requisitos para fala, né? E aí, a gente deve estimular, né? Com sons das onomatopeias. Pode começar a estimular o dar, porque geralmente o que acontece? A criança aponta pro que quer e a família já entrega. Né? Então, começa a estimular um dá, né? Todas as vezes que a criança apontar, fala dá. Dá, certo? Estimular. Eu costumo fazer um álbum de linguagem, né? Onde eu coloco todas as pessoas da convivência, as comidinhas que a criança gosta de comer, passeios que ela gosta de fazer, pra gente ter... São coisas que são palpáveis para ela, né? E aí vai facilitar nesse processo, nessa aprendizagem da fala. Quando você tá ali com um brinquedo, não adianta você tá falando frases muito grandes, contando histórias muito grandes. Então, ao invés disso, ao invés de ficar dizendo, olha o carro vermelho anda na rua, vou andar com o carro. Ao invés disso, ó, carro! Carro faz pipi. Carro, e aí vai repetindo várias vezes a mesma palavra. Né? Outra coisa que eu sempre vejo com muita frequência, crianças que não falam sendo estimuladas a aprender letras, números, formas geométricas, né? E a gente sabe que isso não é funcional para uma criança que ainda não fala. Então, ao invés disso, a gente pode tentar começar a estimular palavras mais funcionais. Então, o abre, vem, dá, aqui, não, quer, certo? Essas palavrinhas que têm um sentido, que têm um significado para o que a criança quer pedir naquele momento, por exemplo. Perfeito, muito bom. E aí, professora Ivna, uma outra pergunta que chegou aqui para nós é justamente sobre essa questão do tempo da criança, né? Que você até falou um pouquinho no início, que as pessoas, às vezes, elas, vamos dizer assim, ficam deixando para depois levar, né, no fonoaudiólogo, levar para uma avaliação, porque acha que ainda está no tempo da criança, cada criança tem seu tempo, né? E a gente sabe que, claro, né, não é algo assim, completou tantos dias, né? A partir de hoje já tem que ter mais tantas palavras, mas a gente sabe que existe talvez aí um período que a gente pode esperar, né, observando, mas quando que a gente não dá mais para esperar, que realmente já é para se preocupar. Então eu queria que você nos explicasse isso. Em que momento, né, que é tanto os pais que nos ouvem, como também os fonoaudiólogos, futuros fonoaudiólogos que vão orientar pais, o que eles podem falar sobre isso, né, de qual é o momento para levar realmente para uma avaliação. Eu sempre digo para os pais estarem muito atentos, né, aos marcos do desenvolvimento, certo? Mas o que acontece? Se eu sei que aos 18 meses, né, 1 ano e 6 meses, aquela criança, ela já deve estar falando uma quantidade X de palavras, né, cerca de 20 a 50 palavras. E o meu filho já vai fazer 1 ano e 4 e ainda não fala nem 2 ou 3 palavras... Né? Nesse momento... Já vai fazendo uma comparação, né? Já vai observando. A gente precisa observar de acordo com o marco. Se tá lá no marco, 1 ano e 6 meses, né? 20 a 50 palavras. Isso é o que não foi definido, essa quantidade de palavras, com o estudo de uma criança, né? Foi de toda uma comunidade ali que foi selecionada. Então, se eu já sei dessa informação... e o meu filho tem 1 ano e 5 meses e ainda não fala 2 palavras, né? Mamãe e papai, por exemplo. Então, algo ali, com certeza, ele não vai chegar a 1 ano e 6 meses falando o que é para ser falado. Então, nesse momento, você vai tendo aquele norte. Se eu sei que aos 2 anos a gente espera que a criança já tem aquele boom no vocabulário, né? Com cerca de 200 palavras, também não precisa sair contando palavras. Escrevendo num caderninho. Né? Geralmente tem mães que chegam na consultória, ele já fala essa. Mas nem sempre eu não vou mandar uma mãe contar 200 palavras, né? Mas eu já sei que é uma quantidade grande de palavras e que já deve estar formando frases aos 2 anos. E meu filho tem 1 ano e 11, 1 ano e 10 e não está nem perto disso. Aí já é importante procurar uma avaliação. Porque se não está, não está perto de alcançar esse marco, algo pode ter. Mas também pode ser um atraso que nem sempre é simples, né? Mas por uma falta de estímulo, e pode ser resolvido ali mais rápido, vamos dizer assim, exatamente, né? Mas que é muito importante essa investigação precoce para a gente iniciar uma intervenção precoce, porque pode sim ter algo,
né? Então, quanto antes aquela criança entra em terapia e quanto antes aquela criança é estimulada da maneira correta, melhor tende a ser o prognóstico, né? Então, eu bato muito, muito, muito na tecla da intervenção precoce. Eu sempre digo, a intervenção precoce, ela muda histórias, ela muda caminhos. Então, é de extrema importância. Muito bom. E isso que você falou, professora Ivna, assim, que algumas coisas são, inclusive, pré-requisitos, né? Que você tem que observar, às vezes, antes mesmo de chegar aí nos marcos do desenvolvimento. Então, por exemplo, tem algumas crianças, né, que eu vejo que recebem diagnósticos de síndromes e tudo mais, e já vão logo, né, que é o ideal, já vão logo para iniciar essa intervenção precoce, porque já se espera ali um atraso, então já vamos começar logo, né, a estimular para que a gente possa resolver isso, assim, vamos dizer assim, da melhor forma possível, né, estimular o máximo possível para que esse desenvolvimento corra aí de uma forma melhor do que o esperado. Então, quais seriam esses pré-requisitos, essas outras coisas que a gente também tem que observar, além da quantidade de palavras que você falou, de formar frases? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, só para esses alunos que vão ter contato, né, com esses pacientes, às vezes já vão ali com os marcos do desenvolvimento, mas tem coisas anteriores a isso, né? Sim, é muito importante a gente observar se aquela criança ela mantém um contato visual, né? Porque o contato visual, às vezes, ele traz muita confusão, né? A criança tá aqui brincando, aí olha assim rápido, fez contato visual. Não, o contato visual é manter, né? Assim como nós estamos nos olhando aqui agora, né? Então, se tem esse contato visual, se tem intenção de se comunicar. Porque tem aquela criança que, quando não tem a intenção de se comunicar, fica ali brincando sozinha, né? Às vezes brincando até de forma que nem é funcional, que isso já é outro fator, né? E não tem intenção de mostrar o que está fazendo para o outro, por exemplo, né? Não tem intenção de apontar para o que está desejando, né? O apontar também é outro fator que nós devemos observar, né? A imitação, ela é extremamente importante, né? Então, quando a criança imita, ela tende a aprender muito mais rápido. Nós aprendemos a falar através da imitação, né? Então, observar a imitação, não só de fala, mas de movimentos com o corpo todo, é muito importante também. Né? O uso de gestos para se comunicar, né? Interação entre pares, né? Crianças da mesma idade. Porque tem aquela criança que interage super bem, mas tem a criança que não liga para a criança da mesma idade, né? Então, não dá muito abertura para uma criança da mesma idade que busca para brincar, por exemplo. Então, assim, eu acredito que esses são os fatores mais importantes mesmo ali que a gente deve observar. Um dos, né? Alguns. Porque são muitos. São muitas coisas, mas assim, é algo que a gente vai construindo, né? Como a professora Ivna falou, e que ao longo da graduação vocês vão ir tendo essas vivências, né? Esses contatos em práticas, e vão ver isso realmente, porque eu acho que é algo muito claro da gente ver, né? Da gente identificar quando aquela criança não está ali dentro do esperado, né? Então, às vezes, o aluno pode até não saber o que ele vai fazer naquele momento a partir daquela dificuldade, mas o atraso, ele tá ali, né? Os pais mesmo já trazem muitas vezes essa queixa, né? Sim. E aí agora, já que a gente já está se encaminhando pro finalzinho do nosso programa, eu queria trazer um pouco mais sobre o nosso podcast, né? Falar um pouco mais, já que é o nosso primeiro programa do ano. A gente deixa que esses programas, né? Eles vão ficar disponíveis para vocês. Então, a nossa vontade, assim, né? Eu falo como quem estava aqui no projeto desde o ano passado, é realmente trazer esses conteúdos tão importantes, né, professora Ivna, de uma forma leve, assim, descontraída, e também para os nossos alunos que às vezes não estão na disciplina de linguagem ainda, mas que já têm o interesse, já entraram na faculdade pensando, né, em trabalhar com linguagem, ou querem conhecer, não fazem ainda ideia, né, do que vão seguir e já querem conhecer. Então, é a nossa forma também de, vamos dizer assim, apresentar um pouco, né, da fonoaudiologia para esses novos alunos e dizer, assim, já dar aquela préviazinha ali, naquele gostinho do que eles vão ver lá na frente, nos estágios, nas práticas e na vida profissional, né? Então, eu queria agora lhe perguntar, professora Ivna, como que você está aí, como é a sua expectativa para esse ano do Fala Fonocast, e o que os nossos alunos podem, então, esperar, né, ao longo desse ano, na programação, nos nossos projetos aqui do curso?
Olha, eu vou te confessar, professora, que eu tô muito animada, muito mesmo. Inclusive, vários alunos já vieram me procurar. E aí, professora, como é que vai ser? Inclusive, alunos do primeiro semestre, que eu fiquei muito feliz, que já estão super interessados em participar, né? E assim, que vocês podem esperar conteúdo super atualizados, profissionais que estarão aqui sendo entrevistados, né? Que a gente está selecionando a dedo cada um, né? Em breve a gente vai lançar a planilha, né? Com todo o conteúdo, com toda a programação, na verdade. E assim, podem esperar que o Fonocast vai manter o padrão de qualidade dele, né? Que a professora Giovana já vinha mantendo desde a professora Carla. E é isso. Muito bom. E vai melhorar, no caso, né? Que a gente vai sempre crescendo, evoluindo, aprendendo, vendo as coisas que vocês trazem, né? Então, algo que a gente sempre valorizou e segue valorizando é que os alunos, eles nos sugerem, às vezes, temas, né? Sim. Então, professora, queria tá faltando um programa sobre disfagia, tá faltando um programa sobre fono hospitalar. E a gente ia lá e pensava, quem que a gente pode chamar para falar sobre isso, né? Para realmente trazer temas que interessem a vocês. E os temas que não deram tempo ser no semestre anterior, está tudo anotado pra gente tentar trazer nesse semestre. Muito bom. E aí eu vou encerrar com a pergunta, né, que eu sempre encerrava aqui os programas, pedindo pro nosso palestrante, nosso convidado de hoje, a professora Ivna, dar assim digamos assim, se você pudesse dar um conselho e uma dica para os nossos alunos que estão entrando agora no curso, né, e que querem trabalhar, que eu vou direcionar um pouquinho para quem quer trabalhar com linguagem, já que é o tema, né, do nosso podcast de hoje, que querem se apropriar dessa área, que a gente sabe que é tão desafiadora, né? Sim. E que exige bastante, assim, bastante estudo, bastante conhecimento e empenho mesmo de vocês, né? O que você poderia deixar para os nossos alunos que querem aí, que se inspiram em você? Olha, o que eu digo para todo mundo, inicialmente, antes de falar da área da linguagem, não tenha medo de desafios. Às vezes a gente entra pensando em uma área específica, mas quando a gente vai conhecendo, a fonoaudiologia é muito apaixonante, né? Em todas as suas áreas. Então, entrem de cabeça no curso, né? Tenham curiosidade de conhecer sobre todas as áreas. Tenham interesse na pesquisa, que isso é extremamente importante para a nossa profissão. É verdade. Né? Então, assim, tá se atualizando sempre que puder, sempre que possível. E eu acredito que o meu maior conselho é esse mesmo, não ter medo de desafios, né? Tudo que surgir, tenta abraçar ali com toda a garra que você tem, porque aquilo ali pode ser o seu futuro, né? Então, eu sempre digo que se eu não tivesse me desafiado, talvez hoje eu não estaria na área que eu tanto amo, né? Hoje eu não estaria nem aqui, muito provavelmente, porque eu digo que o mestrado também foi um grande desafio, né? Foi um período em que eu estava grávida. Então é isso, não ter medo de desafios e sempre procurar entrar de cabeça. Muito bom. E para você que talvez ainda não sabe, né, assim, muito bem, como a professora ainda falou, entrou na fonoaudiologia, ainda tá um pouco perdido, aproveita, né? Aproveita os nossos projetos de extensão, Sim. porque às vezes você nem faz ideia, nem conhece aquela área, né? Eu tento sempre puxar a sardinha aqui pra mim, mas assim, os alunos do meu projeto de extensão, né? Muitas vezes entram no segundo, terceiro semestre e a disciplina de voz só é no quinto. Então, eles podem pensar, não gosto, não sei nem o que é, né? E aí, por ter um contato, então assim, da mesma forma com a Latea, né? A gente até vai lançar aí pra vocês depois, né? Que a gente vai ter aí o dia, né? Do evento, dos nossos eventos, das nossas ações da Latea. Em abril. Muito bem, já salvem a data aí, né? Que inclusive a professora Ivna vai estar também, né? Junto à professora Gisele agora, à frente da Latea. Então, sempre se inscrevam, né? Tentem participar ao máximo dos projetos, porque isso com certeza vai agregar muito aí. Sem dúvidas. Na carreira acadêmica de vocês, porque quando for lá na frente, vocês vão pegar um paciente e vão lembrar, né? Lá no projeto eu peguei um caso mais ou menos parecido, né? Que tinha essa mesma característica. E isso ajuda muito, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Projeto de extensão é algo que é muito rico, né? Para a nossa formação acadêmica, sem dúvidas. Eu não tive a oportunidade de participar, né? Infelizmente, assim, mas eu sempre tive muita vontade, mas era porque no curso de fonoaudiologia realmente não tinha. Infelizmente, há 10 anos atrás não se pensava tanto nisso. Enfim, professora Giovana, eu queria ler
falar algumas palavras para você. Ai, Pode ser gente, agora? que isso? Não estava combinado. Acho que ainda tem a palavra-chave. Ai, gente, sempre esqueço a palavra-chave. Professora Ivna não será como eu, né? Mas a palavra-chave, vamos colocar linguagem, tá bom? Ok, Então, ótimo. Vamos Então, lá. eu queria ter algumas palavras para você. Ao longo do ano de 2025, o Fala Fonocast se consolidou como um espaço de encontro, diálogo e construção de conhecimento sobre a comunicação humana e a fonoaudiologia. Em cada episódio, abrimos caminhos para conversas significativas sobre temas essenciais como audição, sono, voz, libras, gagueira, desenvolvimento da comunicação infantil, autismo e alfabetização. Também refletimos sobre a atuação fonoaudiológica em diferentes contextos, como no ambiente hospitalar, no envelhecimento e na promoção da saúde auditiva do idoso. Mais do que discutir temas, o Fala Fonocast se tornou um espaço de troca, aprendizado e inspiração. Um projeto que nasceu com o propósito de aproximar a ciência das pessoas, compartilhar experiências e fortalecer a formação acadêmica. E ao olhar para tudo o que foi construído ao longo dessa jornada, reconhecemos que cada passo teve a marca de uma condução dedicada, sensível e comprometida. Por isso, deixamos nosso agradecimento especial à professora Giovana Moraes, que esteve à frente do projeto em 2025, com entusiasmo, generosidade e compromisso com a formação de novos profissionais. Ela conduziu o Fala Fonocast com excelência, deixando não apenas um projeto fortalecido, mas também inspiração para todos que fizeram parte dessa caminhada. Nossa mais sincera gratidão por todo cuidado, Ai, gente, dedicação e inspiração compartilhados ao longo dessa trajetória. Ai, muito obrigada. Meu E Deus, aí, tem a até gente preparou esse bracinho pra você. Olha, gente, a Nájila não existe, tá? Porque isso aqui foi ela que... Deixa eu tentar mostrar. Tá pegando aqui? Que ela disse que eu sou a Barbie multiprofissões, né? Como é? Barbie multiprofissões. Ai, gente, que lindo, não esperava, de verdade. Muito obrigada, Nájila. Muito obrigada, Ana Lívia. Muito obrigada, professora. Ai, meu Deus. Ai, gente, tem uma mini eu. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Giovana. O Fala Fonocast é um projeto que foi um desafio, né? Porque eu acho que os que estão há mais tempo no nosso curso sabem que a professora Carla precisou se ausentar e eu assumi um pouquinho assim no susto, né? Mas é um projeto que eu tenho muito carinho. Hoje eu tava até pensando assim, nossa, vou participar hoje e depois não vou mais, né? Assim, mas tô feliz porque a professora Ivna... Você não vem como convidada nas próximas. Quem sabe, né? Abril tá aí. Mês da voz tá aí, mas assim, a professora Ivna, tenho certeza que vai conduzir muito bem, fiquei muito feliz, né? Porque é um projeto que a gente com certeza tem muito carinho no nosso curso, e eu em especial, né? Estive em todos os programas de 2025, então tentei cuidar, assim, desse projeto para agora, né? Ele passar aí para suas mãos, mas sendo um projeto do curso, né? Que a gente tem muito orgulho. Então, muito obrigada, meninas. Fiquei muito feliz, muito, muito feliz. Eu agradeço imensamente essa passagem do bastão. E prometo honrar cada dia que estarei aqui participando desse projeto. Conduzindo. Muito obrigada. Então, a gente precisa encerrar, né? Mas muito obrigada mais uma vez, professora Ivna, né? Agradeço. Tô assim, estarei admirando, assistindo, né? Todos os programas, com certeza. Agradeço às alunas também, nossas monitoras, né? Que já estão também passando bastão, a Nájila e a Ana Lívia, que me ajudaram muito no ano passado, continuam ajudando. E a todos vocês que assistiram, né? Os nossos outros programas, que assistiram esse programa de hoje. E esperamos vocês no nosso próximo Fala Fonocast.